Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Vigilante rodoviário. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um seriado que eu curtia muito, né? Inclusive meu pai assistia comigo, né? Meu falecido pai, tenho boas recordações. E era um seriado muito bem feito, que misturava Velho Oeste com espionagem. A gente está falando do James West, que era um seriado bem bacana, bem legal. Inclusive passou hoje nas TVs abertas, fechadas também passa, né? E o pessoal sempre me pergunta sobre esse seriado porque chama muita atenção. Para essa mistura, né, de faroeste com espionagem, então muito bacana. Para a gente entender melhor, né, essa simbiose entre os dois, a gente volta no ano de 1956, quando o Michael Garrison e o seu sócio Gregory Ratoff, né, dois produtores da época de Hollywood, já eram conhecidos, né, mas ainda estavam tentando se firmar. Eles compraram o livro Cassino Royale, né, do Ian Fleming, que era um livro muito bom. Compraram os direitos para poder fazer um filme sobre isso aí, que falava sobre um espião, o James Bond, né, um filme que eles achavam que ia arrebentar a boca do balão. O problema é que eles levaram isso para a Fox, né, e que eles já haviam trabalhado lá, levaram para alguns diretores. Eles eles negaram todo o pedido que eles fizeram, porque além de ser caro, porque as parafernálias achavam que ia ter um custo, né, bem alto, não tinham certeza do sucesso, e o filme estava bem além do tempo deles, né, estava bem futuro. Eles achavam que naquele momento eles não teriam condições de fazê-lo, né, e logo pouco tempo depois que foi negado para os dois, e não deu nem tempo deles procurarem outra alternativa, porque o Ratoff acabou falecendo, né? E a viúva, junto com o Garrison, acabaram vendendo os direitos, né, sobre o livro sobre fazer um filme para outras pessoas, né? E acabou não dando certo, mas isso nunca saiu da cabeça do Garrison, fazer um filme que remetesse tanto ao faroeste quanto à espionagem. Seria um sonho que ele queria, né? E então, em 1960, a Bond Mania já começava a fazer sucesso. Já estava estourando a boca do balão, junto com os filmes de faroeste, que desde os anos 30 até mais da metade dos anos 60, né, estavam fazendo tremendos, ainda fazia muito sucesso ainda. Então ele queria uma mixagem entre esses dois. E ele levou essa ideia, né, para um amigo dele, que era o Hunt, que trabalhava na CBS. Né, ele achou que ele não ia tentar mais na Fox, na CBS. Ele acha que teria, mas até pelo fato dele ser amigo, né, amigo do rapaz. E ele gostou da ideia, né, ter um James Bond em cima do cavalo. Seria muito interessante, ele gostou da ideia. O problema era achar um roteirista, porque na época os roteiristas eram especializados somente, por exemplo, em ficção, em romance, né, em terror. Então eles precisavam só em um assunto. Então ficava difícil, um roteirista para poder juntar, né, os dois, era difícil, eles tiveram muita dificuldade em achar. Mas conseguiram achar um ou dois lá que se prontificaram, né, a escrever, porque a maioria não entendia o roteiro, ou era faroeste ou era ficção, né? Eles não entendiam o que era para ser feito. E dentre esses, somente um rapaz lá que estava começando acabou tendo coragem de escrever esse roteiro, né? Esse roteiro era tipo depois da Guerra Civil, né? Os Estados Unidos tinha acabado de sair dessa Guerra Civil e o presidente, né, o Ulysses Grant, ele queria um pessoal de contra-espionagem, porque ele achou que muita gente de fora queria derrubar o governo dele. Então ele tinha que ter uma contra-espionagem, um pessoal especializado para descobrir e destruir esse pessoal. E nessa daí era um capitão, né, da guerra, que era o James West, que acabou sendo o principal, né, espião dele, e daí por diante foi
foi só seria uma sequência de evolução do personagem, né? Então, feito isso daí, o problema agora maior era achar quem faria o papel de James West, né? Eles queriam atores famosos, né? Que tivesse já um nome no cinema, como Paul Newman, que era o principal que eles queriam, mas só que ele não estava disponível. Então o Garrison tentou 400 atores, né? Não de muito renome, alguns de renome, outros nem tanto, para poder pegar esse papel. E nenhum deles agradou, porque dali eles iam lá para Nova York, onde a direção da CBS estava lá, que escolher quem deveria ser aprovado como ator principal. E o Robert Conrad, ele estava um jovem, estava em outro programa, né? Estava com outro projeto, só que o agente dele avisou para ele que tinha esse teste. E ele gostou, ele se interessou, né? Jovem, vaidoso. Então, na hora do almoço, ele foi fazer o teste, né? Logo quando ele entrou, o Garrison e o Hurt já viram que ele era o James West. O problema era estatura, porque eles tiveram, para tentar camuflar, eles contrataram atores baixos, né? Inclusive ele foi filmado numa mesa de bilhar para poder parecer mais alto, com um sapato com salto e um chapéu. Só que foi filmado, fizeram o teste e mandaram lá para Nova York. Só que o pessoal lá, macaco velho, já sabia da estatura dele, né? E perguntaram para o Garrison, a estatura dele, ele é alto? Ele falou, é o suficiente. Ele achou graça e acabou liberando, né? A gente acabou, beleza, toca isso daí. Porque o Artemus Gordon, que seria o outro personagem, né, que ficaria com o James West, trabalharia com ele, já tinha visto escolhido, que era o ator Ross Martin, né? Que seria um ex-picareta, né, que acabou entrando no exército, acabou se destacando. Ele tinha facilidade em camuflagem, fazer máscaras, né, se camuflar de outra pessoa. Então contrataram ele e acabou que ficariam os dois. A questão é que o custo da programação foi muito pouco dinheiro que foi passado para os dois para produzir esse filme do James West, né? Tinha que pagar os dois atores e tinham convidados, né, que eles teriam que pagar. Tinha esse problema aí de dinheiro. Mas o Garrison acabou conseguindo um empréstimo lá e acabou dando sequência ao filme de James West. A questão também é a violência, que acabou se tornando um programa violento, e o pessoal da moral, dos bons costumes, começou a implicar com eles nisso daí. E a constância de entrada e saída de ator acidentado, né, isso começou a complicar, né? Mas é um problema que acabavam eles resolvendo, pelo menos naquele período, né? E depois da filmagem, a filmagem começou em 1963 e o primeiro episódio conseguiu ir para a TV em 17 de setembro de 1965. Teve uma ótima audiência, estourou a boca do balão, então deu sequência. Foram produzidos 104 episódios, foram em 4 temporadas, né, de 1965 a 1969. E o sucesso acabou sendo inevitável, apesar do pessoal estar em cima, né? Os vilões também, 2 que eram fixos, que era o Victor Buono, né, que inclusive o papel dele, Rei Tut, no Batman de 66, para quem não se lembra, já era um ator que mesmo naquela época já era um ator bem experimentado, né? E o Michael Duncan, que era um anão, que também era recorrente trabalhando no filme de James West, que ficou bem marcante. E os extras, os outros atores que trabalhavam eram sempre os mesmos, porque o próprio o Robert Conrad, ele contratou, junto com o Garrison, esse pessoal, era fixo, ele não queria que mudasse, né? Porque, inclusive, no fundo dos estúdios, ele construiu um espaço que é para eles treinarem, para eles, né, poderem treinar as coreografias. Mas isso não impediu por exemplo, o Robert Conrad ficou afastado no tempo da série porque quebrou a perna, problema de filmagem. O Artemus Gordon, apesar dele não gostar de violência, ele pediu que fosse um personagem que desse mais ênfase para as transformações que ele fazia, que era um trabalho muito bonito, muito legal. Inclusive, como curiosidade, a maioria das maquiagens que ele fazia
junto com o maquiador dele, contratado só para ele, né, que era um amigo dele. Ele pegava de outros filmes que já haviam, né, sido produzidos, ia lá e conseguia contrabandear para lá. O que ele mais contrabandeou foi o pessoal de Planeta dos Macacos, né? Que maquiagem estava lá, então, e o que serviu. E como curiosidade, o presidente, né, que fazia o papel de presidente, apareceu algumas vezes lá, era o James Gregory, que fazia o papel do Dr. Zez do Planeta dos Macacos também. O Victor Buono também trabalhou. Então teve uma... Né, a questão do James Bond era difícil. Primeiro, ele teve que ter esse Artemus Gordon. Ele entrou por quê? Porque no caso do James Bond, ele recebia as mensagens no escritório, né? Quando ele recebia a mensagem, ele descia e passava no laboratório. E ali ele pegava as armas, o que ele tinha para trabalhar, né, como espião, cada missão. E o James West já era outra época, quer dizer, 1870, que era a época, né, que ele estava produzindo. E ele andava, no caso, um vagão, era um trem que fizeram para ele, tinha parte de todo tipo de armamento. Tem um outro compartimento, era um cavalo que tinha lá para ele ir para as missões dele. E as parafernálias, né, que até para a época é considerado avançado. Tinha muita coisa bacana, como o cinto, que ele tinha uma espécie de um gancho, né? E ele colocava numa mini arma, aquela outra que ele tinha, que ficava escondido nas axilas. Então ele atirava e dali ele, para poder sanar dos bandidos, né? O Michael Duncan, que era um anãozinho, se feriu várias vezes, uma delas gravemente, porque o armário estava pegando fogo na casa toda. Então ele ficava dentro do armário e ali tinha um compartimento, né, que ele tinha que passar. Só que na hora travou, né? E ele não conseguia sair. Então tiveram o quê? Conseguiram quebrar esse espaçozinho e ali eles arrastaram ele. Tiveram que puxar a força, ele já queimado, quebrou a clavícula. Então era uma situação bem complicada, né? E o pessoal lá da Moral do Costume, alguns deputados que haviam sido eleitos também era contra isso daí. E teve em 1966, por exemplo, o Garrison faleceu, né? Eles já vinham tentando tirar ele já há um bom tempo, tentaram até cancelar a série. Mas o Bruce Lansbury, que era um cara forte lá também, manteve o seriado, né? Então era um seriado que o pessoal adorava, tinha muito sucesso, muito bacana. E a pressão começou a aumentar, cada vez aumentando mais, né? Em 67, acabou que o Ross Martin acabou um ataque cardíaco, um cara que bebia, fumava, não se cuidava, acabou se afastando. Então eles tinham que contratar outras pessoas, pelo menos, para ficar ali até ele conseguir se curar, o que seria quase que definitivo, né? Ele só apareceria mais no final. Então o que aconteceu é que começou a cair um pouco a audiência, a pressão aumentando, o Robert Conrad vira e mexe, estava saindo de lá direto para o hospital porque ele não queria dublê, raramente, né, algum dublê fazia isso para ele, e acabou saindo, acabou direto demorando para gravar, porque ele tinha que ser hospitalizado e ficava dias e dias por causa dos acidentes da gravação. Era uma época onde era na raça mesmo, certo? E depois disso foi obrigado, em 67 para 68, foi obrigado ele a ter um dublê, não teve jeito. E a pressão foi aumentando, o seriado mesmo com sucesso. Mas, inclusive, teve uma ordem para todos os seriados, né, diminuir a violência, foi um recado para eles da censura, que era bem brava nos Estados Unidos na época, para que eles pudessem tirar o máximo de violência possível. E num seriado igual ao James West é meio complicado, mas eles conseguiram contornar, até aí, né? A pressão aumentou e em 69, quando ele quebrou o braço e a perna em uma cena, foi a gota d'água e acabou se encerrando, né, com 104 episódios, esse seriado que foi muito bem feito, muito bem trabalhado, né? Quem quiser assistir, não perca, você vê aí nas TVs abertas por assinatura, que curte, que promove esses seriados antigos, né? O pessoal vai ver o James West e vai
eu tenho certeza que vão gostar, né? E depois teve os filmes Reunião, já com o Ross Martin, já com a saúde já reabilitada. Eles fizeram um filme Reunião em 1970, né? Não, eles produziram em 1970, mas só foi liberado para passar em 1979, né? E aí foi os Filhos dos Vilões, já que o Vitor Buono e o Lobby eles já tinham falecidos, inclusive o Michael Duncan, o anãozinho, ele tinha problema psicológico por causa até de trauma, né, de ser pequeno, e acabou se suicidando aos 45 anos de idade. Um cara novo, né, é complicado isso daí. Então, os filhos deles, né, acabaram, que também eram atores, acabou fazendo o mesmo papel deles. Foi um sucesso, sabe, era um filme de final de ano, né? Um filme já que é para, assim, de homenagem, né? Final de ano. E foi um tremendo sucesso. E aí eles se animaram em fazer outro. Só que o outro já estava assim, o Ross Martin já estava doente, estava mal, já estava perto de falecer, ficou fora. E foi um tremendo fracasso. E acabou se encerrando aí, né? Os filmes que eu falei com o James West queriam fazer outros, mas acabou não virando. Em 1998, eles fizeram tipo um remake, né, com o Will Smith, a Salma Hayek e o Clem Clark, que é com a Temu Gordon. Só que a Hollywood, ela é especialista em destruir seriado cults, né? Então esse filme acabou sendo, eles exageraram nos efeitos especiais. Infelizmente, né, eu assisti, não tinha nada a ver. Eles tinham, o Hollywood parece que tem problema com aranha, né? Que fizeram tipo um robô lá em forma de aranha, como fizeram com o Dr. Smith Perdidos no Espaço, aí no cinema. E não acabou agradando aos fãs, tanto os novos quanto os antigos. O Robert Conrad falou que esse filme era uma ofensa a ele e aos seus fãs, né? E realmente ele tinha razão. Eu assisti o filme, pra mim foi um fracasso. O Will Smith se expôs, que é um ator consagrado, acabou se expondo num filme sem graça, num filme mal costurado, né, se preocupando apenas com efeitos especiais. E o pessoal, inclusive os fãs, fizeram abaixo-assinado para que fizesse um filme que retratasse o seriado fielmente, né. Depois disso o negócio mingou, não se teve mais notícias sobre isso. E depois, nos anos 80, acabamos perdendo o Robert Conrad, né, que seria uma esperança pelo menos dele fazer um outro filme, né? Nem que seja com a participação especial, que seria bastante interessante. Inclusive o Robert Conrad, eu até já comentei com o pessoal aqui, ele é filho do William Conrad, que era o Cannon, que era um detetive também dos anos 70, muito bacana, muito legal. E a gente fica aí na esperança, na expectativa de que o pessoal refaça, né, mas igual ao seriado antigo, com história, é lógico, trazendo os tempos modernos, porque é um seriado atemporal. Até hoje eu vejo a molecada mais nova aí, curte pra caramba James West, assiste, né, e gosta, porque é muito bem feito, não é um filme que é parado, que é chato, é um filme que você em constante movimento. E fica essa expectativa, né, porque um filme hoje com espionagem, com ficção, a gente vê, mas exageram nos efeitos especiais, não abordam assim com profundidade o roteiro. E o James West já está aí, foi feito, o pessoal já sabe a ideia, é só dar sequência. Porque hoje não vai ter que nem aquela pancadaria que tinha antes, na realidade o cara chegar e se acidentar, se machucar, porque era uma constância, saindo ambulância, né, do set de filmagem para o hospital. Os atores principais iam se quebrando, os convidados também. Mas era, como diz, uma coisa bem realística, bem feito. O James West cansou de trabalhar com a perna quebrada, uma filmagem do peito para cima, assim como o Ross Martin, né? E teve esses problemas aí. Mas foi um filme bem feito, bem engendrado. E eu peço ao pessoal que assista esse filme, que vocês vão gostar. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É um personagem que eu estou levando o pessoal a prestar mais atenção, que o pessoal vai gostar. Até para o pessoal, teve dos fãs de vários países, de fã-clubes, fizeram um abaixo-assinado para que se voltasse, né, um seriado com James West, com os recursos que tem hoje, seria muito bacana, muito legal.
Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo abordar esse tema porque tem coisas muito legais que a gente pode falar de bastidores, né? Porque teve muitas coisas de bastidores aqui que levariam mais um programa só para falar. Certo, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês curtam. E no próximo programa eu vou trazer também um personagem muito legal. Vocês vão gostar de ouvir. Tá ok, pessoal? Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.